Olá, nós vamos estudar o direito administrativo e vamos começar pelo conceito de direito administrativo. Mas para conceituar o direito administrativo é preciso partir do conceito do próprio direito e da classificação do próprio direito, ok? Então vamos lá, um conceito de direito. O Eli Lopes Meireles tem um conceito bem fácil de lembrar. Ele diz assim: direito é o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado. Então, para Eli Lopes Meireles, direito é o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado. E não é isso mesmo? Um conjunto ou o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado. O Estado impõe determinadas regras de conduta a todos de modo coativo, tanto que se descumprirmos, sofreremos as sanções. Então, para Eli Lopes Meireles, o direito é o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado. E o direito, principalmente para fins didáticos, divide-se em dois grandes ramos, o direito público e o direito privado, ok? Então, o direito divide-se, principalmente para fins didáticos, em dois grandes ramos, o direito público e o direito privado. Ora, se há uma divisão, é porque há uma diferença. Vamos começar falando do direito privado. O direito privado, ele se caracteriza porque nele vige um princípio da autonomia da vontade. O que significa o princípio da autonomia da vontade que vigora no direito privado? Significa que as partes envolvidas na relação jurídica podem eleger livremente os fins que pretendem atingir e as finalidades a alcançar. Ou seja, elas elegem fins, finalidades a alcançar e os meios pelos quais atingirão tais fins, desde que nem fins nem meios sejam proibidos pelo direito. Então, no direito privado, vige o princípio da autonomia da vontade, que significa que as partes podem eleger livremente os fins, as finalidades que pretendem alcançar, atingir, e também podem eleger os meios pelos quais atingirão tais fins, desde que nem fins nem meios sejam proibidos pelo direito. Então, no direito privado, vigora este princípio da autonomia da vontade, as partes podem livremente eleger as finalidades que pretendem atingir, os meios pelos quais atingirão tais fins, desde que nem fins nem meios sejam proibidos pelo direito. É por isso que em direito comercial, por exemplo, surgem muitos contratos, primeiro na prática e só depois vem a legislação, porque as partes livremente pensam em atingir determinadas finalidades, determinados objetivos e como vão fazer para atingir esses objetivos, quais meios utilizarão para isso. Lógico, só podem fazer, ou melhor, assim agir, se fins e meios não forem proibidos pelo direito. Então, por isso que primeiro nasce a contratação no direito comercial e depois é que vem a legislação a respeito daquela contratação, porque as partes atuaram no campo da autonomia da vontade. No direito público não vigora o princípio da autonomia da vontade. O que vigora é a ideia de função, de dever de agir para o atendimento do interesse público. Então, no direito público, não vigora o princípio da autonomia da vontade, o que vigora é a ideia de função, de dever de agir para a consecução do interesse público, ok? Então, o direito público, nele vigora a ideia de função, de dever de atuar nos termos da lei para atingir o interesse público. Pois bem, o direito administrativo, ele é um ramo do direito público. Então, o começo do conceito do direito administrativo é este. Direito administrativo é ramo do direito público. Mas o que ele faz? Ele cuida da função administrativa e das pessoas, órgãos e agentes públicos incumbidos desta função. Então, o direito administrativo é ramo do direito público, que cuida
da função administrativa e das pessoas, órgãos e agentes públicos incumbidos de desempenhá-la. Ok? Bom, antes da gente trabalhar um pouco a função administrativa e também um pouco as pessoas, órgãos e agentes públicos, é importante a gente saber que a expressão administração pública pode ser utilizada para substituir tanto função administrativa quanto pessoas, órgãos e agentes públicos. Então, a gente até poderia dizer que o direito administrativo cuida da administração pública. Então, nessa expressão estaria aí incluído tanto a função administrativa quanto as pessoas, órgãos e agentes públicos. Só que, lógico, cada hora num sentido diferente. Eu vou ao quadro e aí vocês vão me acompanhando com relação à significação da expressão administração pública. Então, vamos lá à lousa. Administração pública. Portanto, possui dois sentidos. Um sentido de... Opa, só um minuto. Um sentido, primeiro, de função administrativa. Como, por exemplo, o serviço público. O serviço público é uma função administrativa. E um outro sentido, que equivale às pessoas, órgãos e agentes públicos. Pessoas, isso aqui é um S, tá? Deixa eu acertar direitinho isso aqui, que ficou feio, muito feio demais. E agentes públicos. Pois bem, essa expressão administração pública, quando ela equivale à função administrativa, essa expressão é tomada no sentido funcional, objetivo ou material. E quando a expressão administração pública significa pessoas, órgãos e agentes públicos, aí então essa expressão está no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Por quê? Pessoas, órgãos e agentes públicos, no caso, a administração pública está no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Alguns autores dizem o seguinte: se formos falar em administração pública nesse sentido subjetivo, devemos usar a administração pública com letras maiúsculas. Se formos falar da administração pública em sentido funcional, devemos usar a administração pública com letras minúsculas. Voltando aqui, saindo do quadro, eu vou repetir para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Eu disse a vocês que o direito administrativo é ramo do direito público que cuida da função administrativa das pessoas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercê-la. Poderíamos dizer, o direito administrativo cuida da administração pública. Nessa expressão, administração pública, podemos identificar dois sentidos. Um sentido de função administrativa, e no caso, a administração pública está sendo tomada no sentido funcional, no sentido objetivo, no sentido material, ou então a administração pública
para identificar pessoas, órgãos e agentes públicos. E nesse sentido, a administração pública está sendo tomada, claro, num sentido subjetivo. Olha, subjetivo me lembra sujeito, pessoas, órgãos e agentes públicos. Sentido formal ou ainda sentido orgânico, certo? Então, administração pública tanto pode significar função administrativa, como pode significar as pessoas, os órgãos, os agentes públicos que desempenham a função administrativa. Alguns autores dizem assim, olha, se vamos nos referir à administração pública no sentido subjetivo, no sentido de pessoas, órgãos e agentes públicos, devemos utilizar a expressão com letras maiúsculas. Para lembrar, nome de pessoa, a gente escreve com letra maiúscula. No caso, para utilizar a expressão administração pública no sentido de função administrativa, então utilizaríamos com letras minúsculas. Veja, não são todos os autores que fazem essa observação, mas alguns a fazem, portanto, está aí colocada, tá? Usar a administração pública com letras maiúsculas para o sentido subjetivo, pessoas, órgãos e agentes públicos. Usar a administração pública com letras minúsculas para o sentido funcional, a função administrativa, ok? Então, retomando o conceito de direito administrativo é o ramo do direito público que cuida da função administrativa das pessoas, órgãos e agentes incumbidos de desempenhá-la, ou então que simplesmente cuida da administração pública, nos dois sentidos, no sentido funcional, função administrativa, no sentido subjetivo, pessoas, órgãos e agentes públicos. É claro que durante todo o curso nós vamos estudar a administração pública, num sentido e no outro. Evidentemente que não vamos esgotar o estudo nessa primeira aula, porque isso é o objeto do nosso estudo. O direito administrativo cuida da administração pública, da função administrativa das pessoas, órgãos e agentes públicos. Pois bem, feito isso, vamos dar uma noção da função administrativa e uma noção também das pessoas, órgãos e agentes públicos nessa aula inicial. Ora, nós sabemos que o Estado, ele desempenha três funções: a função legislativa, a função jurisdicional e a função administrativa. Então, vamos tratar da função administrativa ou da administração pública no sentido funcional. Primeiro, ok? O Estado desempenha, então, essas três funções. Legislativa, destinada à elaboração das leis. Quem exerce a função legislativa com predominância ou como função principal, como função precípua? O legislativo. A função jurisdicional, destinada a aplicar a lei concretamente de forma definitiva. Quem exerce essa função jurisdicional? Como função precípua, como função principal, predominante, o Poder Judiciário. E a função administrativa, que é destinada à prática dos atos administrativos, que é destinada a transformar a vontade da lei concretamente, atendendo ao interesse público. É o Poder Executivo que desempenha essa função como função precípua, como função principal, como função predominante. Ok? Então, assim, por enquanto, o que é preciso guardar? Que o Estado desempenha três funções: legislativa, jurisdicional e executiva. Cada um dos três poderes desenvolve cada uma destas funções de modo predominante, principal, precípuo. A função legislativa desenvolvida pelo Legislativo, a função jurisdicional desenvolvida pelo Poder Judiciário e a função administrativa desenvolvida pelo Poder Executivo. Então, por enquanto, só isso que é para guardar, tá? Então, quem desenvolve a função administrativa como função principal, o executivo, centrando aqui no nosso objetivo, que é o estudo da função administrativa. Agora, será que os outros poderes não exercem a função legislativa? Será que os outros poderes não exercem a função administrativa? Né? Será que o poder judiciário, o poder legislativo não exercem a função administrativa? Exercem, mas não como função principal, como função acessória.
Quando? Quando eles ordenam seus serviços, quando eles dispõem sobre os seus servidores, quando eles dispõem sobre os seus bens. Então, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo desenvolvem a função administrativa como função acessória. Quando ordenam seus serviços, dispõem sobre seus bens ou sobre a vida de seus servidores, ok? Então, a função administrativa é a função principal do Poder Executivo. Mas, Poder Legislativo e Poder Judiciário a desenvolvem como função acessória. Quando ordenam seus serviços, dispõem sobre seus bens, dispõem sobre a vida de seus servidores. Eu vou dar um exemplo apenas. Imagine a concessão de férias a um servidor do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Isso é um ato administrativo praticado no exercício da função administrativa. Não tem nada de ato legislativo nem de ato jurisdicional. É um simples ato administrativo praticado no exercício da função administrativa. Então, assim, resumo da ópera. A função administrativa é a função principal do Poder Executivo, é função acessória dos poderes legislativo e judiciário, os quais a exercem quando ordenam seus serviços, dispõem sobre os seus bens ou dispõem sobre a vida de seus servidores. Assim, por exemplo, a concessão de férias a servidor de qualquer um dos três poderes é uma função administrativa, configura a prática de um ato administrativo, ok? Bom, agora, quando a gente fala cabe ao Poder Executivo o exercício da função administrativa, no sentido de que ele faz isso como a sua atribuição principal, né? O seu dia a dia, a sua vivência cotidiana. Então, ao Poder Executivo cabe o exercício da função administrativa como função precípua, sem sombra de dúvida. Eu vou dar um exemplo para vocês vislumbrarem um pouco melhor o que seja essa função administrativa. Vocês sabem que a Constituição determina que as crianças, até determinada idade, devem ser atendidas em creches e pré-escolas. Vejam então que a lei maior, a Constituição, deu esse mandamento. As crianças devem ser atendidas em creches e pré-escolas. Pois bem, cabe, principalmente ao Poder Executivo Municipal, transformar essa vontade da lei concretamente. Tomar a prática dos atos administrativos, exercer a função administrativa para que isso aconteça. Então, suponha, um prefeito acaba de ser eleito e sabe que tem essa obrigação, chama o seu secretário e pede um relatório de necessidades da área do município. Qual bairro que precisa de creche para a escola? Qual bairro mais carente para começar a trabalhar nesse bairro? Qual vai ser a estratégia de atuação? Né? Então, ele já começa o exercício da função administrativa dando ordens para o seu secretário, pedindo um relatório para saber como está a situação. O secretário faz isso, chega para o prefeito e fala, olha, esse bairro aqui é o mais carente. Lá, nós temos um terreno grande que pode ser utilizado para construir uma creche, uma pré-escola. Então, precisamos abrir uma licitação para um contrato de obra. Se isso for feito, é o exercício da função administrativa. Suponha que tenha sido feito, então agora precisamos abrir concurso porque não temos pessoal, professor, merendeiro, faxineiro. Então vamos lá. Agora temos que abrir as matrículas, temos que fazer a contratação dos equipamentos dessa escola, dessa creche. Então tudo isso é o exercício da função administrativa, ok? É a função precípua do Poder Executivo. E nesse ponto a gente pode dar um conceito de função administrativa. Eu vou dar o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, do jeito que está no livro dela, portanto, quem estiver anotando, abra aspas, que ela diz que a função administrativa é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução de interesses coletivos.
Então, é atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob regime jurídico de direito público para a consecução de interesses coletivos. E aí pode fechar aspas. E não é isso mesmo? No exemplo da creche que foi dado, né? Então, o que a administração municipal passou a fazer? Passou a exercer a função administrativa, aquela atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob um regime jurídico de direito público, sim, porque não é o Código Civil que vai incidir nessa atividade, né? Por exemplo, para contratar alguém para construir a obra, será necessária a utilização da licitação. Lei 8.666 de 93, que institui um regime de direito público. Então, por isso que está aí, sob um regime jurídico de direito público, para a consecução de interesses coletivos. Ok? Então, repetindo o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob regime jurídico de direito público para a consecução de interesses coletivos. Nesse ponto, nós podemos traçar as características da função administrativa. Então, características da função administrativa. A primeira característica da função administrativa é de ser concreta. Então, características da função administrativa, a primeira é concreta. Por que é concreta? Já está explicado, né? Porque ela destina-se à aplicação da lei concretamente. Então, a função administrativa tem como primeira característica o fato de ser concreta. Ela é concreta, porque ela se destina a aplicar a vontade da lei concretamente. Por isso que ela é concreta. A lei é aplicada para solucionar o caso concreto, certo? Para resolver aquela situação de necessidade coletiva existente concretamente. Eu vou à lousa de novo, que eu gostaria que vocês tomassem conhecimento do seguinte. Vamos lá no quadro. Onde que eu coloquei? Ah, tá aqui, achei. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. O panorama da função administrativa, ou dos atos administrativos, já que a função administrativa é destinada à prática dos atos administrativos, é este. Nós temos a Constituição Federal, a Constituição Federal. Depois temos as leis infraconstitucionais. E os atos administrativos, que são praticados com obediência às leis infraconstitucionais. Vejam que, até estou sublinhando um pouco mais aqui, o ato administrativo, ele é praticado em obediência a uma lei infraconstitucional. E lógico que a lei deve obediência à Constituição Federal. Dificilmente temos um ato administrativo praticado com obediência direta à Constituição Federal. Isso aqui é muito raro, né? Normalmente o panorama do ato administrativo é esse aqui. É um ato praticado com obediência direta à lei. Volto aqui à bancada. Então, o panorama do ato administrativo é este, né? Existe a Constituição Federal, que vai regular a expedição das leis, e, por fim, os atos administrativos que devem obediência direta, obediência imediata às leis. Excepcionalmente, eu falei a vocês, e por isso vou exemplificar agora, existem atos administrativos praticados com obediência direta à Constituição. O exemplo que pode ser dado é do artigo 84, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, tá? Então, o exemplo de um ato praticado
com obediência direta à Constituição. Artigo 84, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal. O que diz esse artigo 84, inciso 6º, a linha B? Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então vejam que aqui a Constituição não estabeleceu na forma da lei, nos parâmetros da lei, nada. Existindo um cargo na administração federal vago, ou seja, não há servidor que ocupe este cargo, o presidente da República, por decreto, que é um ato administrativo, pode extinguir este cargo. Então, eles pedem um decreto de extinção do cargo vago. Vejam que ele não precisa de uma lei autorizando, porque a Constituição já lhe deu essa competência, ok? Muito bem, então, este artigo 84, inciso 6º, a linha B, é exemplo de um ato praticado com obediência direta à Constituição, um ato administrativo, o que é raro, porque normalmente os atos administrativos são infralegais. A segunda característica da função administrativa. A função administrativa é não inovadora inicialmente ou originariamente da ordem jurídica. Então, segunda característica da função administrativa é não inovadora inicialmente ou originariamente da ordem jurídica. No sentido de que só a lei é que cria direitos e obrigações. O ato administrativo não o faz. Ok? Então, não inovador inicialmente ou originariamente da ordem jurídica, no sentido de que só a lei é que cria direitos e obrigações, não o ato administrativo. Por isso é importante, né, que esteja aí não inovador inicialmente, originariamente da ordem jurídica, porque é para dar destaque a esse sentido de criar direitos, criar obrigações, que quem faz isso é a lei. O ato administrativo não, porque a gente acabou de ver, né, que ele é concreto, que ele é infralegal e etc. Terceira característica da função administrativa é direta ou parcial. Terceira, então, característica é direta ou parcial, porque o Estado administração é parte envolvido na relação jurídica que ele mesmo aprecia. Então, vejam, a função administrativa é direta ou parcial, porque o Estado administração é parte envolvida na relação jurídica que ele mesmo aprecia. No exemplo da creche, se a administração abre uma licitação para escolher o melhor contratante, ela mesma que abriu a licitação, que fez a escolha, que vai celebrar o contrato. Então, ela é parte envolvida na relação jurídica que aprecia. Vejam que aqui, né, só comparando com a função jurisdicional, é diferente. Né? Sabemos que o Estado juiz é imparcial, ele não é parte envolvida na relação jurídica que aprecia. Certo? Só comparando com a função jurisdicional, que é imparcial ou indireta, né? Porque o Estado juiz não é parte envolvida naquela relação jurídica posta a sua apreciação. Mas na função administrativa, diferentemente, a função administrativa é direta ou parcial, porque o Estado de administração é parte na relação jurídica que aprecia. A quarta característica, né, é subordinada. A função administrativa é subordinada. Subordinada a quê? A um controle de legalidade, sobretudo exercido pelo Poder Judiciário, que precisa ser invocado porque a jurisdição é inerte. Então, a função administrativa é subordinada a um controle de legalidade, sobretudo exercido pelo Poder Judiciário, que precisa ser invocado porque a jurisdição é inerte. Vejam, quando a administração exerce a função administrativa, pratica então os atos administrativos, é possível que aquele ato administrativo seja questionado em juízo. É possível que o interessado que se sente prejudicado com aquele ato invoque o poder judiciário. Tem que invocar porque a jurisdição é inerte. Então a gente conclui, né,
que a função administrativa é subordinada a um controle de legalidade, exercido sobretudo pelo Poder Judiciário, que precisa ser invocado porque a jurisdição é inerte. Nesse ponto é importante a gente falar que vigora no Brasil o chamado sistema da jurisdição única ou inglês, onde todos os conflitos são resolvidos em caráter definitivo no judiciário, mesmo que envolvam a administração pública. Então, no Brasil vigora esse sistema chamado da jurisdição única ou inglês, onde todos os conflitos são resolvidos com caráter de definitividade no Poder Judiciário, mesmo que envolvam a administração pública. Isso decorre, pessoal, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz: achei. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Sistema da jurisdição única ou inglês, onde todos os conflitos são resolvidos em caráter definitivo no Poder Judiciário, mesmo que envolvam a administração pública. Aqui no Brasil não vigora o chamado sistema francês ou do contencioso administrativo. Esse sistema francês ou do contencioso administrativo é diferente, porque nele existem tribunais administrativos de fora do Poder Judiciário que resolvem as questões envolvendo a administração pública. Então, vejam, há tribunais administrativos de fora do Poder Judiciário que resolvem as questões envolvendo a administração pública. Então, o Poder Judiciário não pode conhecer das questões envolvendo a administração pública porque ela é resolvida por tribunais administrativos. É bem verdade que esse sistema não é muito puro, às vezes há uma certa interferência, mas assim, basicamente é isso, tá? Então, o sistema francês ou do contencioso administrativo, ele possui tribunais administrativos que decidem as questões envolvendo a administração pública. O judiciário não pode interferir nestas questões. No Brasil, não vigora esse sistema. O nosso é o sistema da jurisdição única ou inglês, onde todas as questões são resolvidas em caráter definitivo no Poder Judiciário, mesmo que envolvam a administração pública. A quinta característica da função administrativa é a de ser sujeita a um regime jurídico de direito público. Então, a função administrativa é sujeita a um regime jurídico de direito público. É claro que a gente estuda esse regime jurídico de direito público em todas as aulas, mas o que a gente poderia dizer sinteticamente desse regime jurídico de direito público? Que ele é caracterizado pelo binômio ou bipolaridade das prerrogativas e sujeições. O que é isso? O que é o binômio das prerrogativas e sujeições ou a bipolaridade das prerrogativas e sujeições que caracteriza o regime jurídico administrativo? Esse binômio, ou bipolaridade das prerrogativas e sujeições, colocam de um lado a administração pública, que tem certas prerrogativas de autoridade para agir perante nós administrados, para atender o interesse público. E de outro lado, coloca o indivíduo, que não pode ser indevidamente atingido em sua liberdade, em sua propriedade. Por isso ele sofre proteção através das restrições, das sujeições a que a administração vai se submeter. Como, por exemplo, o princípio da legalidade, significando que a administração só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. Retomando então o raciocínio. O binômio, a bipolaridade das prerrogativas e sujeições, significa que a administração, de um lado, tem prerrogativas de autoridade perante nós, administrados, para que possa agir em prol do interesse público. Então, a administração está de um lado da relação e tem prerrogativas de autoridade para que possa agir em prol do interesse público.
Do outro lado está o indivíduo, o administrado, que não pode ser indevidamente atingido em sua liberdade e sua propriedade. Por isso, a administração fica submetida a sujeições, a restrições. Então, do outro lado está o indivíduo, que não pode ser atingido indevidamente em sua liberdade, em sua propriedade. Por isso que a administração está submetida a sujeições, restrições. Por exemplo, o princípio da legalidade, que aqui em direito público, em direito administrativo, significa que a administração só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. Então vejam, né, que durante todo o estudo da função administrativa, do direito administrativo, essa característica da submissão a um regime jurídico de direito público estará presente. A bipolaridade, o binômio, que faz com que de um lado da relação jurídica esteja a administração pública, com prerrogativa de autoridade perante o administrado para o bom atendimento do interesse público. Do outro lado está o administrado, o indivíduo, que não pode ser indevidamente atingido em sua liberdade e propriedade e, por isso, a administração está sujeita a algumas restrições, como, por exemplo, o princípio da legalidade, significando que ela só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. A última característica da função administrativa é o fato dela ser exercida de ofício. Então, última característica é exercida de ofício, o que significa que não há necessidade de provocação do interessado. A autoridade deve agir sem a provocação do interessado. Claro que pode haver a provocação, mas não é necessário. A autoridade tem que agir independentemente de provocação. Então, ela é exercida de ofício, significa justamente que a autoridade deve agir independentemente de provocação do interessado. Naquele exemplo da creche, não é preciso nenhuma mãe pedir vaga em creche para que o prefeito tome aquelas atitudes todas a que me referi. Ele deve exercer mesmo sua atividade de ofício, né? Comparando com a função jurisdicional, eu disse há pouco que ela era inerte, né? Porque exige a provocação do interessado via de regra, ok? Só fazendo uma pequena comparação. Bom, então já vimos a administração pública no seu sentido funcional, no seu sentido objetivo ou material, que é a mesma coisa, né? Que equivale à função administrativa. Demos o conceito da Maria Silvia e demos as características. Agora nós temos que falar, ainda genericamente, né, da administração pública em sentido funcional mesmo, para dizer que ela abrange as seguintes atividades. Ela abrange o serviço público, ela abrange o fomento, ela abrange a polícia administrativa e a intervenção, tá? Então, a administração pública no sentido funcional ou função administrativa abrange essas atividades de serviço público, de fomento, de polícia administrativa e intervenção. Nós vamos trabalhá-las no decorrer do curso, mas só para vocês terem, por exemplo, uma ideia, né? Quando ocorre a prestação de um serviço público, por exemplo, transporte coletivo urbano, ali nada mais é do que o exercício de uma função administrativa, no caso, serviço público. E então, estamos já a ponto de poder passar para o estudo da administração pública no outro sentido, equivalente a pessoas, órgãos e agentes públicos. No caso, a administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico. É a mesma coisa, tá bom? Então, a administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico equivale a pessoas, órgãos e agentes públicos. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Obrigada.